Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero falar de astrologia. Semana bastante interessante. Ainda estamos aí na lua cheia, até sábado que vem, dia 27. Sábado que vem, dia 27, uma lua minguante em Virgem. Uma lua que fala bastante de regeneração, de capacidade de flexibilidade, principalmente flexibilidade no pensamento, né, no jeito de agir. Vai ser bastante interessante porque estamos em plena lua cheia em Touro, né? Então, ao mesmo tempo que temos aí todo o potencial de perseverança e resistência, né, dos signos fixos, sempre, né, temos aí alguma coisa onde passamos um pouco do necessário e acabamos de alguma forma entrando pelo caminho da teimosia. Então, essa reflexão sobre flexibilidade, né, ser flexível e adaptável, ela é muito válida. O Sol amanhã já entra em Sagitário, então Sol em Sagitário sempre uma época de bastante, a gente pode ver aí, né, comemorações de final de ano, né, todos os tipos aí, e principalmente muitas vezes são comemorações em massa, né, são festas, então traz um certo nível de otimismo, né, de motivação e de alegria geral. É muito interessante, né, entender que depois do trabalho duro, né, de Escorpião, né, de ir ali nas suas profundezas e se entender emocionalmente, né? Até mostrei para vocês as etapas ali da jornada do herói, né? Mostrei para vocês que está ali a oitava etapa, né, que seria ligado com o oitavo signo, Escorpião, é a aprovação suprema, né? É o vencer-se a si mesmo, né? Vencer o dragão do umbral, né? Que é esse, na psicologia a gente chama isso de sombra, né? Que é aquela parte emocional que a gente tem ali mais profunda, né? E que muitas vezes a gente esconde. Escorpião tem esse grande trabalho, esse trabalho árduo de enfrentar essa estrutura, né? Da personalidade e vencer a si mesmo. Só quem faz isso é que consegue renascer, que consegue se reconstruir, né? A própria simbologia, né, de Escorpião da reconstrução, do renascimento, está conectado com essa capacidade psicológica de se construir, né? Então, às vezes a gente precisa abrir mão daquilo que não é necessário, né, e focar no essencial. Então, Escorpião faz isso com maestria, para depois, né, olhar para cima, uma visão mais ampla, e buscar buscar a verdade, né? É uma frase feita, né? Eu sei, todo mundo que fala sobre Sagitário fala sobre a busca da verdade, mas eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, né? Não agora, porque nós estamos na lua cheia de Escorpião, mas eu vou tentar mostrar para vocês o que significa essa busca da verdade, né? E aí, fazendo essa conexão, né, entre essa lua cheia em Touro e a lua minguante, né, em Virgem, mais com o Sol já em Sagitário, eu trouxe alguns assuntos soltos, né, que servem aí aqui de pontos de reflexão para a gente poder entender como é que a gente sai
de um estado de perseverança consciente, que quando não bem dirigido se torna teimosia, né? E como é que a gente flexibiliza, né? Como é que a gente consegue flexibilizar. Até porque o Sol vai entrar em Sagitário amanhã, mas ele está ali, passando ali por cima, né, do nó do lunar sul, que representa, eu expliquei semana passada para vocês, representa aquela somatória, né, de experiências que tivemos, né, mas que nos impulsiona para o nódulo lunar norte, que está em Gêmeos. Então, toda a filosofia de vida, bagagem, religião, experiência, conhecimento, sabedoria que ganhamos na vida, deveríamos direcionar, né, para abrir as informações, né, passar isso como conhecimento. Até porque sabedoria é uma coisa que é pessoal, que a gente desenvolve pessoal. A gente pode ler vários livros, né, escutar vários mestres, mas a nossa sabedoria ela é pessoal, né? É aquilo que a gente conseguiu absorver, né? Aquilo que a gente conseguiu absorver daquilo que a gente teve acesso. E até por isso é a questão da busca da verdade, né? A verdade ela não pode ser condensada, né? Porque existe uma verdade para cada um, né? Porque a verdade de cada um vai até onde a consciência de cada um chega, né? Então, isso é uma frase bastante interessante da Helena Pretovila Blavatsky, né? Não existe religião superior à verdade, né? Mas como eu disse para vocês, eu vou falar mais isso dentro dessa alunação de Sagitário. Mas é interessante analisar isso, né? O que a gente, quais são essas perseveranças que estão nos conduzindo para grandes realizações, né? E quais são perseveranças que estão apenas servindo ali como teimosias, né? Então, estamos no ponto de análise dessas coisas porque estamos em plena lua cheia. A lua minguante em Virgem só acontece no sábado, dia 27. E aí, coisas importantes que aconteceram semana passada, né? E até um pouco engraçadas, né? Eu falava para vocês semana passada sobre a lua cheia acontecer, né? Lua cheia, oposição, Sol e Lua. Ambos ali, né? Em quadratura com Júpiter em Aquário. Então eu falava para vocês, olha, eu não sei muito bem como isso vai se dar, né? Porque esse Júpiter em Aquário está pedindo, né, que a gente se preocupe com o coletivo. Né? E aí, por minha surpresa, eu acho que eu postei o vídeo na segunda, acho que na terça, eu ali vendo as notícias do dia, né? Passou ali a B3, né? A Bolsa de Valores de São Paulo, construiu ali na frente da bolsa ali um touro, né? Dourado. E aí isso chamou bastante atenção, né? E logo em seguida já teve ali grupos ligados à esquerda ali, né, protestando, né, porque tem gente passando fome, porque tem gente passando necessidade, e ali aquele touro representa, né, muitas vezes o dinheiro na mão de poucos, né. Então eu dei risada sozinho, porque eu falei, olha aí, né, você perguntou, a resposta veio. Né. Então, esse touro, ele não foi escolhido touro à toa, né, na verdade esse touro é uma réplica do touro, né, de Wall Street, que está lá na frente da Bolsa de Valores em Nova York, e o signo de touro, né, tudo que representa touro, representa, né, essa fertilidade, essa fartura de recursos. Eu contei para vocês, eu falei da historinha da formiga e da cigarra, né? A formiga trabalha o dia inteiro, chega no inverno ela tem o que comer, né? E a cigarra só fica cantando, né? Não é isso que diz a história infantil aí. Então,
esse trabalho, né, financeiro, né, que busca essa abundância de recursos, é um trabalho taurino, né? É um trabalho de sobrevivência, de subsistência, né? O que acontece é que, eu até citei isso, né? Acontece é que a, existe a tendência, né, que a gente busque, né, com que esse dinheiro fique na mão de poucos, né, e não seja distribuído. Isso aqui é o grande problema, né? E a bolsa de valores é isso, né? É especulação, né? O dinheiro, né, que se ganha lá muito se ganha através da especulação. Então, são símbolos, né? São arquétipos que, na verdade, quando a gente fala, né, dos movimentos dos astros, a gente fala de energias. Essas energias acabam se refletindo sobre os acontecimentos aqui, né? É, e é engraçado ver como exatamente isso, né? O quanto, né, temos que nos importar com o coletivo, né? E é errado, ter prosperidade, é errado ganhar dinheiro, é errado produzir recursos, não, de jeito nenhum. Tanto é que o signo de touro, né, é o segundo signo, né? É o signo, até expliquei isso para vocês, né? Depois que eu saí da inércia, eu preciso de uma força, uma perseverança para continuar no caminho, né? Quando eu expliquei ali, né, falei da jornada do herói, né? Então, o segundo passo é esse. Sem esse, eu não chego no terceiro. Então, o signo de touro representa a nossa base, né? A nossa base e o nosso... Isso, né? Todo mundo, né, precisa da energia taurina, né? Todo mundo tem isso em algum lugar no mapa. Todo mundo precisa da energia taurina, que é exatamente essa capacidade de trabalho, essa capacidade de produzir recurso. E isso é muito importante. A grande questão é o quanto fica, né, na mão de poucos, né, enquanto muitos estão passando ali necessidade. Então, só como curiosidade, tá, né, até como resposta a comentários que eu fiz na semana passada. Outra coisa interessante, né, eu assisti o filme Marighella, e aí muito legal que no começo do filme, né, toca a música do Chico Science ali, monólogo ao pé do ouvido, e, e é bastante interessante. Ele fala ali o nome de alguns revolucionários, né, Zapata, Zumbi, os Panteras Negras, e o meu Marte, meu Mercúrio em Aquário se conectaram de forma imediata ali, né? Então, se conectaram também com a história de Marighella, que, para quem não conhece, foi um guerrilheiro, né? Que acreditava que era necessário resistir à ditadura, resistir de uma forma, partir para a luta armada, né? Então é bastante interessante entender, né, para ver que como esses conceitos de esquerda e direita se perdem, né? E como não adianta ser revolucionário usando, né, as armas do inimigo, né? Então não adianta partir para a luta armada se a arma do inimigo era a arma, né? Era o poder, né, militar. E eu acho bastante... Por que eu trouxe para vocês? Porque eu acho que... Eu falei para vocês que Escorpião, né, principalmente a conexão entre Escorpião e Aquário, representa uma rebeldia que nos leva a sair fora da padronização, né? Sair fora do, do procedimento geral, do convencional, né? Do politicamente correto, mas não no sentido de, apenas trazer excentricidade, né?
mas no sentido de modificar, né, as coisas erradas. Então, no filme você vê que todo revolucionário tem isso, né? Mas muitas vezes os revolucionários eles tentam usar os mesmos meios, né, dos seus inimigos, né? Na minha visão isso é o grande problema. E aí eu aproveitando que acabou de acontecer o dia da consciência negra, né? Eu venho aqui, inclusive isso é uma questão do Marighella, porque ele foi morto de uma forma, não quero dar spoiler aqui, né, mas ele foi morto de uma forma bastante cruel, né, e uma das coisas que foram levantadas quando foi questionada a morte dele era, né, que se era preto ou branco, né, então, porque ele era, como eu, ele era mestiço, né, então, coisas para se pensar. E aí, falando disso também, falando do Dia da Consciência Negra, né, eu me coloco, né, como uma porcentagem de seres aí como Nelson Mandela, que foi um ser humano com capacidade suficiente de transpor, né, toda a crueldade que foi feita contra ele, né, e pensou no povo dele, e pensou em construir uma nação. Me conecto com Martin Luther King, que lutou por uma igualdade que ele mesmo não conseguiu receber em troca, né? Então, eu me conecto bastante com esses revolucionários da ideia. E aí fica uma indicação para vocês, para duas indicações, na verdade, né? Para quem quer aproveitar essa lua cheia em Touro, né? E pensar um pouco sobre essas questões raciais e como isso como essa questão da rebeldia, né, e de ser revolucionário mentalmente. Um filme é o Judas e Messias Negro, né, que é um filme bastante interessante, conta a história de um dos principais líderes aí dos Panteras Negras. E aí você vai entender ali um pouco sobre os fins justificam os meios, né? E também Uma Noite em Miami, que é a história de um encontro, né, entre Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown, que eram 4 expoentes negros, né, que viviam ali na época da luta pelos direitos civis. Eles tiveram papéis importantes aí, principalmente na influência dos negros ali naquela época, né. Lógico que o Muhammad Ali sempre era o mais carismático, né, e se expunha mais, muito influenciado pelo Malcolm X, que tinha uma linha de pensamento mais parecida com a do Marighella, né, e as lutas, né, e a luta contra o sistema, e os outros que estavam mais ligados com o show business, né, mas que também, vocês vão perceber no filme aí que tinham algo a doar ao movimento, né? Então, mais uma vez, né, eu coloco aqui à disposição a minha rebeldia, né, e o meu olhar revolucionário no campo das ideias, para que a gente mude, né, e que, principalmente, o ser humano entenda que a luta é pelo coletivo. O coletivo chama-se humanidade, não direita, esquerda, né, e negros ou brancos, e que a gente consiga, por exemplo, no caso aí da Bolsa de Valores, né, entender que ter recurso é muito bom, né, mas que a gente também precisa olhar a necessidade dos outros, né.
Então, são reflexões que eu trago, né, olhar um pouco mais a fundo sobre esse mundo caótico que a gente assiste dia após dia, né, mas eu acho que é interessante que a gente se conecte com coisas construtivas, né, coisas que realmente constroem o nosso caráter. E eu acho que, no momento, eu estou muito empenhado eu estou vendo muitos movimentos no sentido de tornar o Sérgio Moro um presidenciável. Eu estou acompanhando os discursos, estou acompanhando como algumas parcelas da mídia estão conduzindo o assunto, alguns questionam, falam que ele é ingênuo, por que ele aceitou, né, por que ele participou do governo, né, e alguns já se colocando como a favor da candidatura dele. Então, eu acho que nos próximos meses teremos que trabalhar arduamente para realmente viabilizar essa candidatura do Moro, né, e os valores que essa candidatura, né, até o momento, estão construindo, né? Principalmente no sentido de realmente entender que eu acho que é o mais valoroso dessa candidatura é entender que não é politicagem, né, da esquerda falando que vai ajudar o pobre, e não é politicagem da direita falando que tem que defender valores, né? É a justiça para todos, né? Então, eu acho que foi colocado esse termo, eu achei bastante producente, né? Um slogan bastante justo para aquilo que a gente realmente precisa, né? Então, se cada um puder exercer essa rebeldia, né, e não ir pelo caminho natural, né, o caminho que a maioria vai, né, para a gente conseguir realmente sair dessa situação de polaridade que só está atrasando o Brasil, né? Hoje eu vi um encontro entre o primeiro-ministro do Canadá, o Biden, e o presidente do México, e eles falando de como tornar, né, a América do Norte melhor, né? Então, enquanto isso, no Brasil, estamos aqui tentando sair de um baita problema que é o governo, né, do senhor Jair Bolsonaro. Mas, agora vamos falar da astrologia, né? Depois de feitas essas reflexões aí, vamos falar da astrologia. Vou mostrar aqui para vocês o mapa. Então, pessoal, esse aqui é o mapa da Lua minguante em Virgem, aqui em Virgem, que vai acontecer dia 27, né, no próximo sábado. Uma Lua que está aqui fazendo um quincúncio para Saturno, significa que é uma Lua com um olhar um pouco mais sério, responsável, né, com uma visão um pouco mais madura, e ela faz uma quadratura aqui não só para o Sol, mas também para Mercúrio, que também nessa semana entra em Sagitário, né, e para o próprio nódo lunar sul aqui. Então, uma coisa que essa entrada do Sol em Sagitário vai trazer no primeiro momento, né, por isso que até eu trouxe essas reflexões, é porque se conectando com o nódo lunar sul, e o nódo lunar sul, de certa forma, representa o passado, né, visto que o norte, né, o nódo lunar norte aqui representa o futuro, a direção que temos que ir, né? Então, nós temos que pegar nossa sabedoria, nosso conhecimento, nossa filosofia pessoal, né, e transmitir ela para o meio,
isso também causa, né, acaba alimentando aquelas pessoas que têm aquela tendência de transmitir a sua verdade como a, como a verdade suprema, né? Então, por isso que eu até comecei o vídeo, falei sobre busca da verdade, né? Porque vai ter muita... Isso todo mundo que tem algum conhecimento, de certa forma, para ele consolidado, vai tender a vender isso como verdade universal, né? Então, cuidado com nesse começo, né? O Sol aí, essa conjunção com o nódulo lunar sul aí, cuidado em se mostrar como o Senhor da verdade, né? Ou, né, com pessoas tentando se mostrar como donas senhores da verdade, donas da razão, né? Então, Sagitário é muito mais do que isso, tá? Sagitário é o Sagitário dentro daquele esquema que eu mostrei para vocês, né? Da jornada do herói. Escorpião representa, né, aquela luta mais ferrenha consigo mesmo para a superação. E Sagitário, né, representa alguém que busca de forma assertiva, porque ele está com um arco, né, na mão, né, e com a parte humana, né, porque o centauro, a figura que representa ali é um centauro, né, um homem com um corpo de cavalo, né. Então ele tem toda a força animal, né, que é o animal mais forte, né, domesticado, que é o cavalo. Ele tem, só que isso está tudo sob o domínio da mente, porque o centauro, a parte humana está para cima, né, e a parte animal está para baixo. Então, e ele está segurando um arco ali, apontando para o céu, ou seja, ele está buscando o céu, está buscando o divino, né? Então, Sagitário representa isso. As nossas limitações humanas, principalmente no pensar, né, é que criam os pensamentos, né, os dogmas, os pensamentos limitantes, as religiões, né, porque Jesus Cristo não veio fundar a religião, né? Ele veio mostrar um modo de vida, né? E o que criou religião foi a necessidade de controle sobre aqueles que o seguiam, né? Infelizmente, o cristianismo, né, cresceu tanto que, em determinado momento, o Império Romano falou: não, eu preciso institucionalizar isso aqui, porque senão eu não tenho mais controle sobre esses que seguem Jesus. Então ele institucionalizou, né, como inclusive Igreja Católica Apostólica Romana, né, para poder ter controle sobre aqueles que pensavam diferente. E todas as religiões são assim, né? Desde a mais visionária até a menos, né? Porque todas as religiões são instituições, e quando vira instituição, né, aí você tem que seguir uma regra pressuposta, né? Muitas regras pressupostas estão de acordo com, né, o que o seu mestre, o seu guia, o seu avatar, né, conduz, mas nem todas, né? Muitas são criadas aí apenas para controle daqueles que fazem parte da igreja. E eu também não estou falando contra igrejas, né? Nem contra aqueles que frequentam igrejas ou religiões. Muito pelo contrário, né? São pessoas realmente que buscam o divino, né? Muitas vezes as igrejas são limitações, né? Mas elas fazem parte do processo. Quando o indivíduo ele se emancipa
né, a ponto de pensar, né, por si mesmo, aí a religião ela acaba virando ali um entrave. Mas para chegar nesse ponto, muitas vezes a pessoa precisa de um direcionamento, né? Então, seja um yogi na Índia, seja um, um alguém que faz meditação no Tibete, alguém que, né, nós que temos aqui com a religião católica como religião principal, todos nós precisamos da religião como um fio condutor que nos leva, né, a uma verdade que está dentro da gente, né? Eu sempre falo aqui sobre o Deus interno, né? Nos leva no fringir dos ovos, a verdade, né? Você vai encontrar quando se conectar com o divino, né? E o divino está dentro de cada um. Se a gente analisar a palavra religião, né? Ela vem de uma palavra em latim que chama religare. Então, religar, uma coisa que um dia foi ligada, foi conectada e hoje não é mais, né? Então, é para isso que serve a religião. Né? Muitas vezes a religião não faz isso. A religião bloqueia esse processo, né? Então, não é uma crítica nem à religião, nem a quem a quem é religioso, tá? É só estou tentando entender, explicar de alguma forma o processo. Então, o Sagitário representa exatamente esse indivíduo que sai em busca da verdade, né? E por ter essa busca, ele acaba também se conectando com, né, altas energias, né? A sagitariana é sempre otimista, sempre vê o copo mais cheio do que vazio, tá sempre nunca se nunca fica satisfeito com a estagnação, ele está sempre buscando algo, né, superior. Se ele nasce numa família onde o pai dele é pedreiro, ele vai querer estudar para ser engenheiro. Se a família dele é engenheiro, ele vai querer ser professor de faculdade, mas ele sempre vai querer se elevar, né, do ponto onde ele está. Ele está sempre querendo evoluir, né, crescer relacionado ao que ele é, né, da onde ele veio, né. Isso é bastante interessante porque quando a gente pensa Sagitário, a gente pensa palavras, né, palavras crescimento, expansão, né, mas esse crescimento e expansão, ele não é só relacionado a ao material, né? Ele também busca um crescimento e expansão relacionado ao, né, essa busca pela verdade, essa busca muitas vezes pela verdade que faz ele, por exemplo, ser um mochileiro e morar em outro país, que faz ele fazer 2, 3 faculdades e ser mestre, e é sempre essa busca. E aí é lógico que cada um, né, se ele é um buscador da verdade e não e tem uma visão materialista da vida, ele vai seguir o caminho da erudição da ciência, né? Ou se ele é um buscador da verdade e tem uma certa concepção de espiritualidade, ele vai entender que não é na ciência que vai levar ele na ciência, ele vai ver uma parte, mas que ele precisa buscar por outros meios para enxergar o todo. Então, nós somos todos nós somos um ser plural, né? Todos nós temos todos esses arquétipos para serem desenvolvidos. Sagitário traz o arquétipo do nosso olhar, né, sobre aquilo onde eu posso me tornar, onde eu posso encontrar algo de valor, né? Tanto é que se a gente for olhar lá né, aquela questão da jornada do herói, o nono passo, né,
eu posso até mostrar para vocês aqui, é a conquista da recompensa, né? E aí essa conquista da recompensa pode também ligar aqui com uma palavrinha bastante interessante, né? Que talvez vocês não tenham percebido, mas é a liberdade, né? E é por isso que eu quis trazer tudo isso aqui. Eu podia te resumir muito, mas a liberdade de pensar, a liberdade de ser quem você é, a liberdade de seguir o caminho diferente do convencional, a liberdade de ir e vir, né? Sagitário está muito conectado com a liberdade, liberdade inclusive de ter, né, ser feliz, né? Liberdade de ser feliz é a coragem, né? Se a gente fosse pegar os signos de fogo, signo de fogo sempre vai falar de alguma coisa de coragem, né? A coragem de ser Ares, a coragem de se expressar, Leão, e a coragem de ser feliz, né? E de ser altamente motivado é Sagitário, né? Então, aqui, a conquista da recompensa, né? Para mim, essa recompensa é a liberdade, né? E é o caminho, né, para a gente chegar no nosso propósito, né? Se a gente tem um propósito, mas não nos sentimos livres o bastante de ir atrás dele, né? A gente acaba deixando ele em segundo plano, né? Ou terceiro, quarto, quinto plano. Temos que nos sentir livres o suficiente de buscar, né, de conquistar esse propósito. Quando a gente não se sente, a gente acaba, ele acaba ficando em segundo, terceiro, quarto plano, né? Então é interessante a gente olhar, entender isso para aproveitar, né, o próximo ciclo aí, que é o ciclo do Sagitário. E eu falei tudo isso aqui para vocês do Sagitário exatamente para explicar, né? Sagitário é muito mais do que os donos da verdade, os sabedores de tudo, né? Esse é o lado negativo do Sagitário, tá? O sagitariano motivado, impulsionado, ele vai te empolgar, né? Vai te motivar a ser quem você é. E nunca vai querer provar para você que só o que ele fala é certo, tá? Então é um conselho aí para essa lua minguante, essa lua minguante em Virgem. E aí também entra uma outra coisa, né? Virgem é bastante crítico, né? Então, quando esse que pode acontecer aqui, ó, só o meu modo de viver é certo, só a minha visão é correta, que é o lado negativo de Sagitário. Se conecta com o lado negativo de Virgem, que é o crítico, então vocês podem perceber aí para o que pode dar errado, né? Mas também pode dar muita coisa certa, né? Esse olhar aqui fala de um olhar científico de pesquisa e de resolver problema muito grande, né? Uma capacidade otimista de botar a mão na massa e resolver o que tem que ser resolvido, né? Virgem fala disso, fala somente a Lua em Virgem, né? Fala de alguém que está emocionalmente predisposto a resolver, emocionalmente predisposto a botar a mão na massa e trabalhar. Então, é bastante interessante que a gente enxergue as coisas dessa forma, né? E não se deixe incomodar pelos sabedores de tudo aí, pelos aqueles que vão querer te ensinar o melhor jeito de viver, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês aí. E aí mostrar aqui rapidamente a lua nova aqui, né? Só para lembrar vocês, já mostrei semana passada, mas é um eclipse, né? Um eclipse
solar, a Lua vai passar aqui na frente do Sol, e aí aqui em Sagitário, vai estar todo mundo aqui em Sagitário, a Vênus em Capricórnio e o Marte aqui em Escorpião. Então, esse Marte e essa Vênus se relacionando muito bem, nos dão eficiência, né? Eu tenho falado bastante disso aí. Escorpião com Capricórnio é eficiência. Então, só que essa Vênus aqui, ela vai ficar retrógrada, né? Então a gente vai precisar refletir sobre o nosso propósito, né? Porque Capricórnio sempre fala do propósito, né? O propósito no mapa de cada um é a casa 10, né? Então, se você é de Áries, se propósito da casa 10 é Capricórnio. Então, até o símbolo, né? O carneiro que amadurece e vira cabra, Capricórnio. Então, se você é de Touro, se você tem ascendente em Touro, né? Se você tem ascendente em Touro, a sua casa 10 é Aquário. Então, você é taurina, mas a sua meta de vida é algo relacionado a Aquário. Você é de Gêmeos, Peixes, né? Então, todo mundo tem uma casa 10, né? O propósito da vida, a meta de vida de cada um está na casa 10. Mas Capricórnio, no mapa de cada um, sempre fala também um pouco de propósito e fala onde a pessoa é comprometida, né? Onde está o nível de comprometimento dela, né? Que casa, né? Ela é mais comprometida. Então, e aí a Vênus, como fala de relacionamento, né? Retrógrada em Capricórnio, também vai falar sobre relacionamentos de longo prazo, né? Relacionamentos que temos aí, relacionamentos duráveis, né? E relacionamentos que temos a longo prazo, né? Então, reflexões sobre isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês. E aqui é o dia 21, domingo, a Lua em Gêmeos, se relacionando bem aqui com Júpiter em Aquário. Então, dia de bastante comunicação e troca. Aí no dia 22 a Lua entra em Câncer. No começo a Lua, nessa passagem por Câncer, ela não faz aspectos, né? Por isso que ela está um pouco apagada aqui. Isso significa uma Lua, a gente chama isso de Lua vazia, né? Ela não está fazendo aspectos. Depois, no dia 23, ela faz um grande trígono com outros. Ela já fez isso no ciclo passado, né? Mas eu acho que era o Sol que estava em Escorpião. Agora ela vai fazer com Marte aqui. Então, Vênus rege Peixes. A Lua rege Câncer. E Marte rege Escorpião. Então, isso aqui é uma potência, né, bem grande aqui nos signos de água. Então, a Lua fica oposta a Vênus, né, mas aqui exatamente eu acho que é talvez um olhar pé no chão de Capricórnio, signo de terra, sobre essa grande influência emocional aqui no dia 23, né? Então, emocionalmente estaremos bastante, eu acho que bastante fortes, né? Como se todos os nossas conexões emocionais estivessem bem resolvidas. Essa Vênus aqui oposta à Lua fala um pouco sobre ter um pragmatismo sobre isso, né? Ser capaz de ter mesmo estando emocionalmente envolvido,
conseguir ter um olhar pragmático, né, e realista sobre o assunto, mas é um momento bastante, emocionalmente bastante proveitoso aqui, onde a gente pode tanto se sentir confortável, né, com essa lua em câncer, protegido, acolhido, ver as nossas forças emocionais em todo o potencial, com esse Marte aqui, esse guerreiro escorpiano aqui, bem desenvolvido, e o olhar, né, de compreensão e conexão aqui do Netuno aqui em Peixes, né? Compreensão seria a palavra aqui para esse Netuno em Peixes. Então, é uma grande potência aqui nos signos de água, que vai acontecer no dia 23. E aqui, dia 24, né, quarta-feira, a Lua aqui ainda no finalzinho de Câncer, ainda faz bons aspectos aqui, né, com Mercúrio e Sol, só que ainda em Câncer. Depois ela vai passar para Leão, então dia 25 aqui é o um dia bastante otimista, bastante motivador, né, bastante cheio de, talvez um dia um pouco festivo, né. Porém, entretanto, todavia, como passei aqui, né, a passagem do dia 24 para o dia 25 tem essa vibe mais festiva de comemoração, mas depois a Lua, durante o dia 25 aqui, até dia 9, até as 9 horas, 9h30 aqui, cedo no dia ela já faz uma oposição aqui para Saturno, né, e consequentemente aqui a quadratura para Urano. Então, são essas questões de distribuição, né? O meu valor pessoal versus aquilo que o coletivo precisa, né? O velho e o novo, que a gente tem tido bastante tempo para pensar sobre esses assuntos aí durante esse ano, né? Então, a Lua tem movimento rápido, né? Isso passa logo, mas são questões que podem surgir aí. Dia 26, sexta-feira, a Lua faz uma oposição com Júpiter, né? Então aqui ou vai ser a exaltação do otimismo, né? E dos valores ali daquele trígono com Mercúrio e Sol aqui em Sagitário. Então o indivíduo vai ficar propenso a ser até um pouco exibicionista, né? Exibicionista ou auto confiar demais na sua autoexpressão. Do outro lado, ou ele pode, eu acho que muito provavelmente vai receber aplausos do palco, né, do coletivo, mas questões como essa, por exemplo, que eu comentei com vocês, do coletivo, exigindo um pouco mais de responsabilidade social, podem existir. Então, quer dizer, por que você está se exibindo, se você está se mostrando, se do outro lado tem gente aqui precisando de ajuda, entendeu? Essas questões podem acontecer, né? E também até porque, ó, agora quem faz o fiel aqui da balança aqui é o Marte em Escorpião, então questões relacionadas à rebeldia podem acontecer, né? Júpiter sempre ameniza os efeitos, né? Os efeitos não são tão drásticos negativamente, mas ele também aumenta os efeitos, né? Então, podem vir críticas aí, esse efeito da rebeldia aí também pode acabar acontecendo, tá? Então, a rebeldia contra alguém que se sobressai, né? Então, pode acontecer. E aí, dia 27, como eu tinha mostrado para vocês, né, a quadratura aqui de Sol com Lua, né, e isso aqui eu já comentei no mapa
no mapa mais detalhado. E esse aqui é o domingo, a Lua avança aqui em Virgem, e aí vai se conectar positivamente com Marte, com a Vênus, fazer uma posição aqui com Netuno, que vai dar a Lua em Virgem, oposta a Netuno em Peixes, vai dar trazer aquelas questões, olha, sonho e realidade, né? Expectativa e realidade. A Lua vai tender a ter o pé mais no chão e deixar ideias, né, relacionadas a sonho, expectativa um pouco de lado, talvez fazer críticas em relação a isso. Então, mas esses aspectos aqui. Então é isso, pessoal. Semana ainda de Lua cheia em Touro, uma semana que vem aí terminar o mês de novembro, né? Um mês de promoções, Black Friday. Semana passada eu me controlei um pouco, falei mais sobre toda a potência, né, produtiva de Touro. Falei de uma forma um pouco, me contive em falar que essa lua, né, essa lua cheia em Touro ali, em quadratura com Júpiter em Aquário, né, também falava um pouco sobre o exagero, então me contive ali, tentei falar mais sobre a capacidade de Touro de visão de sobrevivência, até para não impulsionar ninguém a gastar muito dinheiro aí na Black Friday e nas promoções aí, né? Agora a quadratura já passou, então acho que a gente pode ficar um pouco mais aliviado quanto a isso, mas até analisando essa ideia, né, que Touro tem essa visão, né, de que precisa guardar, precisa conservar o que tem e guardar, né? Então, falando de que Escorpião também tem uma visão um pouco de reciclagem, né? Aquilo que eu preciso jogar fora, aquilo que eu preciso reciclar, transformar. Então, se você pretende aí gastar talvez algum dinheiro aí na Black Friday, tem essas duas visões, né? De repente você pode reaproveitar alguma coisa que está parada e sem uso, ou se você pode gastar, né? Usar aí a boa habilidade financeira de Touro para talvez não gastar demais ou gastar com alguma coisa que seja mais seja útil, né? Então, acho que eu não falei semana passada, mas eu acho que essa semana eu posso falar e que a gente fique atento aí, né, ao desenvolvimento dessa lua cheia, né? Ela vai falar um pouco, vai continuar falando um pouco aí sobre finanças, sobre essa capacidade de Touro de produzir recurso e a de Escorpião de saber avaliar o que é realmente essencial ou não, o que precisa ser reciclado ou não. Né? Falando da lua minguante em Virgem, eu acho que eu falei bastante coisa, né, sobre o lado positivo de Sagitário, o lado positivo de Virgem, né? E se a gente se deparar com os lados negativos, né, pensar que exatamente Lua minguante fala de reflexão e autoanálise. Virgem fala de reflexão, autoanálise e de aprimoramento. Então, são ideias que se casam muito bem, que estão totalmente conectadas. Então, se a gente se depara com os lados negativos desses arquétipos, né, que a gente saiba realmente trabalhá-los, né,
principalmente dentro da gente, porque a gente consegue mudar a gente, né? Não o outro, e saber melhorar, né? Saber realmente se aprimorar e, de repente mudar até a própria, né? Como diz a frase, a gente não muda o mundo, a gente muda a gente, e muda na gente, a gente muda o mundo. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. E falando dos recados, né? Se você quer fazer Semana Pastoral comigo, manda uma mensagem, tem meu telefone no comentário. Deixa um comentário se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um comentário, fala que você não gostou. Deixa um dislike se você não gostou. Né? Não tem nenhum problema quanto a isso, né? Na verdade, eu espero por isso, espero por comentários e críticas exatamente para saber se eu estou acrescentando na vida de vocês ou não, né? E só posso deixar mais um abraço para vocês e desejar uma boa semana, né? Uma semana bastante trabalho, bastante produtiva, né? E que bastante motivadora também, né? O sol tá entrando aí em Sagitário, que a gente não tenha medo de ser feliz e exerça a nossa liberdade, inclusive a liberdade de ser feliz, né? Porque eu percebo isso, as pessoas criticam até quando as pessoas tentam ser felizes, né? Então, tudo de bom para vocês, um abraço, tchau.